Deixa eu te falar uma coisa que é importante, assim. Não é nenhum projeto de herói, eu não acredito em herói. Né? Não é isso. Aliás, eu não acho que ninguém faz nada sozinho. Eu sempre fiz por causa de uma equipe, por causa de muita gente boa que estava comigo, muitos delegados sérios, muitos promotores sérios. Mas vamos lá. Eu nunca imaginei que eu fosse ser deputado, meu sonho era ser professor e como professor eu fui muito realizado. Né? É isso que me dói, sabe? Quando o nego me pergunta assim, porra, você quer ser governador do Rio por causa de quê? Eu falei, cara, porque eu gosto muito do Rio. Eu amo demais o Rio. E não dá para ver nessa situação. Eu comecei a trabalhar entregando papel com 15 anos. Eu quis ser professor e consegui ser professor. Meu pai foi camelô com 9 anos de idade. Caralho. Seu Haroldo. Foi camelô com 9, com 12 ele foi padeiro. Entendeu? Criou 3 filhos, meu irmão. Esse país, que você, com muita dificuldade, vai lá e, porra, trabalha e é honesto, esse país está acabando, cara. Na mão desse... Né, eu não vou usar nenhum adjetivo aqui, porque isso aqui é um lugar de família, né? Mas né, o Bolsonaro, assim, enfim... esse cara e o governador do Rio, que é ligado a ele e todos os outros anteriores, esses caras estão acabando com a chance de alguém realizar um sonho, como eu realizei o sonho de ser professor, e eu sei que eu mudei a vida de muita gente, eu sei que eu ajudei muita gente, com 20 anos em sala de aula, ajudei muita gente, e esse país onde um pode ajudar o outro está acabando na mão desses caras, as famílias estão divididas, um odiando o outro. Verdade. Né? Chega de ódio, cara, chega de divisão, sabe? Grupo de WhatsApp virou MMA. Verdade. Entendeu? Natal é um perigo agora. Né? Que você vai encontrar um primo que você tem vontade de socar ele. É verdade, né? Irmão que parou de falar irmão, pai. Esse país não pode continuar assim, cara. Então, assim, é isso que me motiva. E aí, cara, aconteceu algo muito sério na minha vida. Eu não imaginei que eu fosse ser deputado. Eu não tinha sonho de ser deputado. Eu virei deputado por causa do meu trabalho. E aí a gente, enfim, montou uma candidatura em 2006. Eu não achava que eu seria eleito. Não achava que eu seria eleito em 2006. Por quê? Porque não tinha grana, não tinha estrutura, não tinha sido candidato. Era uma candidatura de professor fazendo campanha, né, alunos. E, cara, a gente, assim, foi muito empolgante. A gente acabou entrando por causa dos votos de legenda, né? Aí a Heloísa Helena, minha grande, querida amiga, foi candidata na época e os votos dela vieram para os votos de legenda e eu acabei eleito. Né? Só que no meio da minha campanha, em 2006, a milícia matou meu irmão. Né? Meu irmão tinha 34 anos. Nossa, cara. 34 anos. Então, assim, um pouquinho mais velho que tu tem hoje. Tinha 2 filhas pequenas. Nossa. E meu irmão, só para explicar, né, meu irmão ele virou síndico de um condomínio popular, né, um prédio no centro de Niterói, que ele tinha comprado com financiamento da Caixa Econômica Federal, que é uma coisa muito comum no meio dos trabalhadores. Né? E aí ele e um grupo de amigos, um monte de coisa errada no condomínio, foram disputar o condomínio para ser síndico. Ele ganhou. E ele era muito correto, muito, né? Meu pai tinha muito isso de criar a gente de forma muito certinha, ainda bem. E ele foi moralizar o condomínio. Então descobriu um monte de rombo, um monte de problema. E um dos lugares que tinha problema era na segurança do condomínio, que era um grupo de policiais que fazia a segurança de forma irregular. E aí ele foi nesses caras e falou: abra uma empresa que eu vou contratar a empresa de vocês. Eu quero continuar com vocês, mas abra uma empresa. Ah, tá. Você fala irregular nessa parte mais profissional, de não ser registrado. De estar, tipo, ali meio que... Não tinha contrato, dinheiro entregue, vivo, assim, tudo errado. Tá. Aí falou: não dá pra ficar assim. Os caras falaram: não vamos fazer, não interessa pra gente. Não queremos pagar imposto, etc. Eu falei: meu irmão, não há a menor chance de continuar errado. Se vocês não fizerem, eu vou contratar outra empresa. E dito e feito, meu irmão fez isso. Os caras, se eu fosse eu, não fazia isso. Eu não posso ficar irregular. Os caras entraram na justiça, perderam. Alguns dias depois, meu irmão foi assassinado. Né? Nossa. Então, cara, por conta de uma besteira, mano. Então é isso. Então, assim, e aí é um grupo miliciano, enfim. Depois outros se envolveram com outras milícias. Eu sei quem são os caras, nunca foram presos pela morte do meu irmão. Enfim. Aquilo destruiu a minha vida. E destruiu a vida do meu pai. Eu sei o que é você chegar para um pai como o meu, que foi camelô com 9 anos, que criou os filhos, e dizer para ele, assim: seu filho morreu. Você que deu essa notícia? Fui eu que falei pro meu pai. Meu Deus. Né? E assim, meu irmão estava no hospital, eu recebi a informação que meu irmão tinha sido baleado, eu e meu outro irmão, caçula, fomos pro hospital, cheguei lá, já estava morto. Enfim, eu falei: tem que trazer meu pai e minha mãe para cá, aproveitar que é um hospital, que se eles passarem mal já tem como socorrer, né?
Ele chega, e eu falei, olha, Renato sofreu um acidente de carro. Eu menti. Nossa. E vem pra cá. E aí, quando eles chegaram, já tinha médico esperando pra dar notícia e tudo. E, rapaz, assim, quando eu falei pro meu pai, eu falei, ó, Renato morreu. Meu pai, né, assim, desmanchou. Sentou na cadeira e não conseguia acreditar, porque pai enterrar filho, cara. Eu tenho 2 filhos, Deus me livre, assim, eu sei o que é isso. Então, aí eu falei, pai, calma. Aí ele assim, mas ele achou alguma coisa estranha, né? Aí ele falou assim, como é que Renato morreu? Né? Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, Renato foi assassinado. Rapaz, aí meu pai começou a tremer, né? E ele me segurou, Mítico, no braço assim, ele falou, não pode. Eu falei, ele falou, eu nunca encostei um dedo no meu filho. Eu eduquei vocês sem dar um tapa. Ninguém podia matar meu filho. Isso, cara, foi um negócio assim que me cortou, né? Era uma faca rasgando meu peito vivo, né? Eu falei, meu pai não vai sobreviver. Meu pai não vai aguentar. E dito e feito, meu pai ficou doente por 10 anos e morreu depois, né? Mas ele nunca se curou daquilo. Meu pai ficou 10 anos doente. Sofrendo, doente, até morrer. Nunca foi a mesma pessoa, né? Eu quase desisti de ser candidato. Foi no meio da campanha, em 2006. Eu não desisti, meus amigos não deixaram, e eu fui eleito. Quando eu viro deputado, eu olho, tinha um monte de miliciano, um monte de criminoso na Assembleia Legislativa como deputado que nem eu. Amigo, nessas horas, você tem que entender para que você está no mundo, entendeu? Se é de passagem, de fantasia, ou se tem uma razão de ser. E ali era a hora de eu ter uma coisa chamada dignidade. Eu não podia, diante da memória do meu irmão, diante da dor do meu pai, diante do que eu vivi, eu não fazer o que eu fiz. Eu não tinha esse direito, a não ser que eu renunciasse, que eu saísse. O primeiro projeto que eu apresentei foi o projeto da CPI das milícias. Terceiro dia. Foi o primeiro projeto. Porque aquilo era uma obrigação comigo. Pra quem não entende, a CPI é tipo abrir uma investigação? Abrir uma investigação. CPI das milícias, você abre uma investigação parlamentar sobre aquele assunto. Isso ficou 1 ano e meio trancado. Isso que eu ia te falar, o pessoal não falou, não mexe com isso não, cara. Claro, você vai se não fuder, hein? mexe e não mexeram. Ele ficou 1 ano e meio trancado porque eu era minoria. Os caras eram maioria. Até que um grupo de jornalistas foi fazer uma matéria sobre milícia e foi descoberto e foi torturado. Isso até está no filme. No filme eles morrem, na vida real não morreram. Mas foram brutalmente torturados. E aí a imprensa inteira começa a exigir que a CPI fosse aberta. Você falou do filme, o Fraga é inspirado em você. Que é feito pelo Irandir, que é um espetacular ator. Mas sensacional. Mas você não pegou a mulher do Nascimento. Não, tem limite pra tudo. Não. Tá, porque pra quem não sabe, o Fraga ele aparece só no 2? Só no 2, né? Só no 2. E aí, eu quando descobri isso, eu fiquei tipo, caramba, que foda, tá ligado? Isso, cara. E aí, por isso você falando no filme, eu queria toda contextualizar. parte das mulheres é ficção, tá, gente? Pelo amor de Deus, já tem problema demais, né? Já tem problema demais. Mas então, cara, meu pai falava uma coisa, meu pai era muito simples, cara, muito simples. Mas ele falava umas coisas muito bacanas, né? E tinha uma coisa que ele falava pra mim assim, ele falou, filho, coragem é um negócio muito importante. Não usa sempre, não, que gasta. Isso é do caralho, né? Caralho, da hora, Caralho, mesmo. né? Pra você ver que... Sabedoria, sim. Sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é vida. Você tem que saber aprender com a vida, né? E ele aprendeu pra caramba com a vida. E ele falou, ô filho, coragem, não usa sempre não, que gasta. Usa na hora certa. E eu acho que a vida da gente é meio um armário, não pra ver quem sai ou quem entra, mas a vida da gente é um armário e ali dentro tem medo, né? Tem coragem. Eu acho que a sociedade brasileira tirou muito medo de dentro do armário. E a gente está no momento que a gente tem que tirar a coragem também, cara. Porque vai ser essa coragem que vai ter que vencer esse medo. Tem uma relação direta entre coragem e medo. A coragem é um instrumento para fazer o medo não te paralisar. Só tem coragem, ou só precisa ter coragem, quem tem medo. Não são opostos. A coragem é o remédio do medo.
Não, eu sou corajoso, nunca tive medo. Não, você é só um idiota. Você não é um corajoso, você é um imbecil. Né? Porque se você não sente medo, pra que a coragem? A coragem é isso, então você tem que saber usar. Não é sempre. Nessa hora, cara, eu não tinha o direito de não usar, entendeu? 1 ano e meio trancado, e aí o pessoal, os repórteres, que eu sou. 1 ano e meio trancado, aí os repórteres do jornal O Dia, na época, foram fazer uma matéria na favela do Batã, foram descobertos pela milícia, barbaramente torturados. Nossa. E liberados. Barbaramente, covardemente torturados. E aí o jornal O Dia, e aí o jornal O Globo, e aí todos os jornais, televisão, começaram a falar, milícia tem um pedido de CPI. E aí quem é que tinha feito o pedido de CPI? Eu, sozinho. E pelo regimento, ou seja, pela lei da Assembleia Legislativa do Rio, quem pede, preside. Né? E aí o presidente da Assembleia Legislativa, na época, me chamou e falou, ó, a pressão está muito grande, não vai ter jeito, eu vou ter que aprovar. Você tem certeza que você vai querer fazer isso? Eu falei, vou e preciso de condições. Ele falou, você vai ter todas. E realmente me deu todas as condições. Quais eram as condições que você precisava? Eu precisava de sala, de estrutura, de articulação com a Polícia Civil, com o Ministério Público. Segurança também, Segurança. Então a gente montou e de lá pra cá eu vivo com segurança sempre. Cara, mas isso foi muito grande. Isso Não, foi e muito teve importante. consequência, né? Os caras foram presos, né? Quantos presos? A CPI indiciou 242. Nossa! Prendeu todos? Prendeu muito mais. Mas porque, todos na esses verdade, indiciados... todo mundo. Alguns foram assassinados durante a guerra entre milícias, né? Mas quem não foi preso. A guerra entre milícias... Então são vários grupos de milícias e eles são vários grupos guerriam entre eles? Também tem guerra entre eles. Caralho, eu achava que era tipo uma milícia só. Não. São grupos diferentes, tem morte, tem conflito. Caramba, o Rio de Janeiro é uma guerra que às vezes você fica assim... Não, quem tá guerreando agora? É a facção criminosa? São as milícias? Com a polícia? Caramba, é uma confusão, é muita coisa, cara, pra tomar de conta. Então, mas é por isso que a gente não pode mais continuar deixando essa máfia, porque isso tudo chegou a esse ponto. Vamos lá. A gente tem problemas em tudo quanto é estado, não tem? Tem. Óbvio. Hã? Sim. Muito. Por que no Rio tem esse nível de coisa e em outros lugares não tem? Por que você acha que chegou nesse nível no Porque Rio? tem a ver com a política, cara. Não tem a ver com a polícia. Não foi a polícia que criou isso. A polícia foi usada. A polícia é usada pela política. Muitas vezes, ter uma polícia violenta interessa a uma política violenta. Interessa. Porque os caras alimentam uma ideia de um lugar que não precisa de lei. Então aquele lance do filme... Entendeu? Quando os capitães, ele... É capitães ou capitões? Capitães, né? Capitães. Capitães. Capitães de Areia, né? Lembra desse livro? Jorge Amado. Eu li, hein? Tinha o lance dos capitães ligarem, tipo... E aí, ligava, sei lá, pro governador. Aí ele, pode matar. Então, isso aí é meio que real também? É mais do que isso, porque na verdade você tem uma máfia política que se estabeleceu e que entrou em tudo quanto é instituição, né? A ideia de corrupção, de violência. Você tem um grupo político, que é um grupo político que transformou o Rio de Janeiro num grande escritório do crime. Onde você tem matador, você tem jogo do bicho, você tem milícia, você tem máquina caça-níquel, você tem tráfico, né? Você tem domínio de território. Os caras se elegem assim. Né? E o Rio virou um grande balcão de negócios do crime, onde a ordem ou o Estado funciona no crime. É isso que a gente tem que acabar. Porque para esses caras, ter uma polícia violenta que chega a matar 9, que chega a matar 20, cria um caldo de cultura, cria uma imagem que o Rio é isso mesmo. Então é isso mesmo, tem que matar, o pobre tá lá e a máfia continua ganhando dinheiro com crime. A gente tem que ganhar a polícia, a gente tem que disputar a juventude. Pô, vocês sabem da importância de projetos culturais na periferia. Cara, eu tô conversando aberta com as igrejas. Tem que chamar as igrejas, tem que chamar os setores da cultura, principalmente quem trabalha com a periferia. A gente tem que disputar a juventude, cara. Eu quero tirar cada jovem de tráfico, de milícia. Tem que disputar esse moleque, cara. Esse moleque gosta do hip hop, esse moleque gosta do funk, esse moleque gosta do samba, esse moleque gosta de esporte, gosta de futebol. É com isso que a gente tem que entrar nesses lugares, cara. E disputar esse moleque, tirar esse moleque dali. Porra, eu fui criado num lugar violento pra cacete, cara. Droga pra mim era um inferno. Eu tive um amigo assassinado na minha frente com 13 anos de idade, cara, por causa de droga. Eu fugi de droga, eu nunca experimentei. Porque morria de medo. Morria de medo. Fui jogar futebol de salão, fui jogar futebol pra fugir dos lugares onde ficava droga. Eu fiquei imaginando... Tem que disputar essa molecada, cara. Fico imaginando a população do Rio,
pro pessoal mais antigo, senhora, senhora, tipo, eles devem, às vezes, se pegar pensando de, tipo, falar assim, o que fizeram com o meu estado, assim, sabe? Tipo, o que fizeram com esse lugar que eu amo tanto? Exatamente. Porque, pô... Porque é um lugar apaixonante, vai. Nossa. O Rio é sensacional, Porra. cara. O Rio e o povo do Rio é espetacular, cara. Também. Tu vai numa roda de samba, tu vai na Mangueira, tu vai, sabe, eu falo Mangueira, as outras escolas vão ficar putas porque eu sou mangueirense, mas tu vai na Portela, tu vai no Império Serrano, tu vai no Tuiuti, que é sensacional, em São Cristóvão, você vai em qualquer escola de samba, tu vai na Beija-Flor, sabe, tem vida, tem alma, o Carnaval do Rio, a alegria, as festas do Rio, esse povo é extraordinário, entendeu? Tem uma beleza, não estou falando só da beleza natural não, que aí é inimaginável, Chovendo né? molhado. Mas eu tô falando de um povo, cara, que trabalha pra cacete, que tá lá num trem que é horroroso, que tá lá no metrô que é lotado, mas que tem alegria, que tem vida, que tem cultura. Isso é sensacional, cara. Tem que ter um outro pacto no Rio, cara. Na boa. Eu falei pro Lula isso. Nós não vamos ter... Isso é hora, porra. Nós não vamos ter outro Brasil se a gente não tiver outro Rio de Janeiro, cara. O Sim. Lula sabe disso. Falei isso pro Lula. Falei, cara, não dá. Aliás, ele vinha aqui, né? Yeah. Não dá pra ter. Nós não vamos ter outro Brasil sem outro Rio de Janeiro. O Rio não é um lugar qualquer, cara. O Rio não é uma esquina, cara. O Rio é Avenida Central, cara. O Rio é fundamental. E o Lula sabe disso. Eu falei, Lula, a gente tem que ganhar o Rio, você tem que ganhar o Brasil pra gente recuperar o Rio, porque esse é o caminho pra recuperar o Brasil, cara. Isso aqui, o Rio tem que dar certo porque ele é extraordinário.